Boa noite, irmãos. Deus abençoe a todos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Mais uma noite estamos aqui para falar um pouco da Palavra de Deus. Eu espero que todos estejam bem, todos aqueles que estão ouvindo ou que vão ouvir, no nome do Senhor Jesus Cristo. Para mim é um privilégio mais uma vez estar aqui, poder falar com vocês, falar dessa transmissão aqui, aproveitando desse tempo que o Senhor Jesus Cristo nos tem dado. Amém? Então, irmãos, hoje eu quero começar um assunto novo, falar um pouco da mensagem do que Deus nos tem dado, aquilo que o profeta nos tem trazido. E como vocês viram, o título ali é sobre testemunha. Falar um pouco dessas mensagens, pelo menos começar hoje sobre essa mensagem testemunha. O que é uma testemunha diante de Deus, uma testemunha cristã, as características de alguma testemunha. E eu separei alguns itens aqui sobre as características de uma verdadeira testemunha. E eu quero estudar um pouco com vocês, falar um pouco com vocês sobre essa mensagem aqui, que é um testemunho de uma verdadeira testemunha. Não é? Qual é o testemunho de uma verdadeira testemunha? Então, irmãos, eu convido vocês, eu pretendo ser breve, não segurar vocês por muito tempo. Embora eu sempre digo isso, nunca consigo. Tenho pedido a Deus para me ajudar, para ficar num tempo razoável, um tempo bem que seja bem desenvolvedor, bem positivo mesmo. Eu sei que tem pessoas que não aguentam, às vezes, ficar sentado muito tempo, ouvindo muito tempo. É característica de cada um e eu tenho pedido a Deus que Deus me ajude. Amém? Então, irmãos, eu convido vocês a nós lermos a Escritura, que se encontra no livro de João, no Evangelho de São João, capítulo 3, versículo 31 até o 33. Somente esses 3 versículos, tá bom? Se encontra no livro de João, capítulo 3, versículo 31 ao 33, que diz assim, falando sobre outro testemunho de João Batista. Aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquele que ele viu e ouviu, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Vamos fazer uma pequena oração? Querido Deus e Pai Celestial, Senhor Jesus eterno, maravilhoso, autor de toda a criação maravilhoso, Tu que és a ressurreição e a vida, Pai. Obrigado mais uma vez por essa oportunidade de estar aqui, Senhor, por estarmos com saúde, podermos falar da Tua palavra e aqueles que podem ouvir. Eu peço a Tua bênção, que o Senhor perdoe os nossos pecados e as nossas falhas, que venhamos cometer, Senhor, que tenhamos praticado, por favor, e nos ajude nessa hora. No nome de Jesus Cristo, abra o nosso entendimento para falar dessa mensagem que Teu profeta nos tem trazido aqui, Senhor. Eu te peço que o Senhor abençoe os lares, unja os nossos ouvidos, não deixe eu falar nada de mim, Pai, mas que seja somente a Tua pura palavra. Não deixe essa transmissão nada de ruim acontecer. No nome de Jesus Cristo eu peço, por favor, Pai. Amém e amém. Bom, irmãos, uma boa noite a todos. Eu gostaria de nós estudar um pouco essa mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha, que foi pregado pela Voz de Deus, pelos Estados Unidos, no dia 5/11/1961. E é uma mensagem que eu estava estudando e me chamou a atenção. Já não é a primeira vez que eu leio ela. E eu gostaria de dividir alguns pontos com vocês. Porque nós falamos muito hoje sobre testemunha, sobre ser um testemunho. E as coisas que têm acontecido ultimamente têm me chamado a atenção. E eu quero dividir com vocês o que o profeta quer dizer, o testemunho de uma verdadeira testemunha. Qual é o testemunho que a verdadeira testemunha dá? Entre muitos testemunhos, de muitas testemunhas. Mas o profeta nos mostra que a verdadeira testemunha
ela dá um testemunho de uma certa qualidade. Ela tem certas qualidades que comprovem que aquela pessoa é uma verdadeira testemunha. Não é uma testemunha falsa, mas uma verdadeira testemunha. Então, irmãos, para pregar essa mensagem, o profeta usou duas escrituras. Uma que nós lemos aqui, está no livro de João, e a outra está no livro de Atos, no primeiro capítulo de Atos dos Apóstolos, que eu quero ler com vocês, que fala o seguinte. Nós vamos ler junto, tá bom? Que diz o seguinte, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 1 ao 8, diz o seguinte: Fiz o primeiro tratado, ó Teófilo, acerca de tudo que Jesus começou, não só a fazer, mas a ensinar, até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos, pelo Espírito Santo, aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando do que respeita ao reino de Deus. E estando com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, que disse ele, de mim ouvistes. Porque na verdade João batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Aqueles, pois, que se haviam reunido perguntaram-lhe, dizendo: Senhor, restaurarás tu neste tempo o reino de Israel? E disse-lhes: Não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder, mas recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós. E ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, quanto em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Se nós prestarmos atenção aqui, irmãos, você veja que Deus estava falando, Jesus estava falando para eles, para que eles não se ausentassem de Jerusalém, mas ficassem até receber o poder de cima, do alto. Mas qual é que era a preocupação desse povo? Nós vemos aqui que a preocupação desse povo era se nesse tempo que tudo isso acontecesse, ele restauraria o reino de Israel. A preocupação das pessoas era isso. Restaurar o reino de Israel, voltar ao reino a ter glória, voltar a igreja está em glória, tem poder, aquela igreja que ela caiu, ter aquela igreja que ela tinha no dia de Pentecoste. Quem sabe era exatamente isso que muitos estão se perguntando hoje. Mas Jesus disse assim, ó, calma, calma, calma. Fiquem em Jerusalém até receber poder do alto. Vocês estão preocupados com muitas coisas, vocês querem saber de muitas coisas, vocês querem saber como é que vai ser o futuro, vocês querem saber como é que vai ser o milênio, vocês querem saber dos céus e a glória da terra, as nações, quando o pecado vai ser tirado, quando as nações inimigas, o inimigo vai ser vencido. Mas eu quero dizer para vocês o seguinte, vocês fiquem lá até vocês receber o Espírito Santo. Aí vocês vão ser minha testemunha. Depois que vocês chegarem a isso, forem minhas testemunhas, aí é outra conversa. É mais ou menos isso que Jesus estava dizendo. E analisando aqui então essa mensagem, eu compreendendo um pouco disso, Jesus está dizendo aqui, ó, vocês serão minha testemunha, mas depois de vocês receber o Espírito Santo. De maneira que nos ensinou o profeta que ninguém pode ser uma testemunha de Jesus Cristo enquanto não nascer de novo, enquanto não receber o Espírito Santo. Isso mostra que a testemunha verdadeira é aquela que recebe o Espírito Santo. E ela dá, então, um testemunho. E ela testemunha do quê? Eu já vou adiantar. Ela testemunha da palavra. Porque o testemunho de uma verdadeira testemunha é aquela que tem o testemunho de Jesus Cristo, que testemunha a palavra, toda a palavra, e não parte da palavra. Amém?
Bom, nós vemos falar no mundo muitas coisas sobre testemunhas, sobre audiências, julgamentos. E a gente vê falar de muitas testemunhas. Traz testemunha aqui para apresentar o caso, para ganhar o caso, para defender certo caso. E no meio cristão nós também temos as testemunhas de Jesus. Nós temos aí fora no mundo uma denominação chamada Testemunhas de Jeová. Não é verdade? Nós também temos então as testemunhas de Jesus Cristo, que são os verdadeiros crentes. Aqueles que dão o testemunho de Jesus Cristo. Bom, mas qual é o testemunho de Jesus Cristo? É isso que eu quero conversar um pouco hoje. Qual é o testemunho de uma verdadeira testemunha? Porque muitas pessoas vão testemunhar de Jesus. Mas será que seu testemunho é verdadeiro? O que comprova que o testemunho dessas pessoas, dos crentes da mensagem, dos nossos irmãos ao redor desse mundo e desse país, é verdadeiro? O que faz tu olhar para ele ou para ela e ver que o testemunho dela é verdadeiro? Está baseado em quê? Como é que tu sabe? Como é que tu tem a evidência, a coerência e a confirmação de que aquele testemunho é verdadeiro? É isso que nós queremos falar um pouco agora. Para isso eu quero voltar com vocês no livro de João, capítulo 31, no capítulo 3, versículo 31 e 33. Mas antes, irmãos, eu quero falar disso aqui um pouco. Quando o irmão Branda começou essa mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha, no parágrafo 2 e 3, ele começa a dizer que Deus tem filhos em todo lugar. Todo lugar é todo lugar. Então, nós vimos que para te ser uma testemunha, tu tem que dar o testemunho. E então, para te testemunhar, quando você é uma testemunha, é quando você recebe o Espírito Santo. Porque a testemunha é o Espírito Santo. E o Espírito Santo é Espírito. Quando esse Espírito está encarnado, está em um corpo, este corpo, ou eu ou você, as pessoas, os crentes, começam a testemunhar de Jesus Cristo. Elas então se tornam a testemunha, porque elas nasceram de novo, elas receberam o batismo do Espírito Santo, e elas começam a dar então testemunho da palavra. Correto? E o Mombrana começa a dizer que todo lugar tem filhos, então todo lugar tem filhos batizados com o Espírito Santo, que estão dando testemunho da palavra. É simples assim. Todo lugar é todo lugar. E embora muitas vezes nós não conseguimos ver isso um no outro, esse testemunho das pessoas, essas testemunhas não estão testemunhando direito, vamos dizer, nós ainda talvez nos questionamos, onde está os verdadeiros filhos de Deus? A gente não consegue ver muitas vezes, porque a gente está olhando para quê exatamente? Talvez eu fale um pouco nisso na próxima transmissão, se Deus assim permitir. Para onde que nós estamos olhando? O que a gente quer ver? Que tipo de sinais nós estamos procurando? Porque nessa mensagem o Mombrana mostra que Deus nunca ficou sem uma testemunha, nós já sabemos disso. A questão é, eu consigo reconhecer? Tu consegue reconhecer? Tu consegue ver onde está essa testemunha de Jesus Cristo, essa verdadeira testemunha? Tu consegue ver os sinais que ela produz, o testemunho que ela produz? É disso que eu quero falar hoje. Então, o Mombrana mostra que às vezes a gente não consegue ver. Onde está? Cadê essa testemunha? Cadê os verdadeiros crentes? Onde é que eles estão? E o Mombrana nos diz uma coisa aqui que, embora tu não consiga ver, são nos momentos de angústia e de aflição é que eles aparecem. Que é onde você conhece quem é quem. Que é onde você mostra as suas cores. É onde tu é capaz de ver um filho e uma filha de Deus. Quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Não deveria ser assim. Mas geralmente é assim. Então existe muita testemunha, muito testemunho destas testemunhas dizendo que tem o Espírito Santo.
mas realmente nós só vamos poder ver e vamos poder comprovar são nos momentos difíceis, nos momentos de angústia, de tristeza, de aflição. Nos momentos mais difíceis é que eles vão se mostrar. E é onde vai mostrar quem tem o Espírito Santo e quem não tem. Não adianta, irmãos. É o aperto, é as circunstâncias que vai nos fazer mostrar se somos ou não filhos e filhas de Deus. Ah, irmão Tiago, mas precisa tudo isso? Precisa. Então que venha o aperto, que venha as coisas difíceis. Não é verdade? Assim, como disse Jesus, se amardes uns aos outros, conhecereis que sois meus discípulos. No momento de alegria, no momento de fartura, no momento quando as coisas estão tudo bom, é muito fácil ser crente. É fácil demais. Mas se deixa a coisa apertar, deixa as coisas faltar, aí nós vamos ver quem é quem de verdade. Não é? Porque isso vai espontaneamente, vai aflorar das pessoas. Por quê? Porque ela vai ver seu irmão em dificuldade e vai querer ver ajudar seu irmão. Como nos explicou o profeta, vida eterna é viver para os outros. Amém? Então ele começa a nos dizer isso, que ele começa a fazer um agradecimento pelo que as pessoas fizeram por ele e para sua família nos momentos difíceis ali, nesse parágrafo 2 e 3 dessa mensagem, o testemunho de uma verdadeira testemunha. São quando eles realmente aparecem, nesses momentos para nos ajudar. E ele mostra, ele diz, veja, ali estão testemunhando e dando esse testemunho de que Deus é seu Pai e que eles amam seus irmãos e que fazem parte de uma mesma família. Amém? Bom, agora sim nós vamos olhar aqui. Em João, capítulo 3, versículo 31, fala o seguinte: aquele que vem de cima é sobre todos. Aquele que vem da terra é da terra. Então aqui a gente já resolve, não é? A Bíblia fala, o que é da terra e fala as coisas que é da terra, como diz outra escritura em João. Aquele que é do céu fala das coisas que é do céu. Aquele que vem do céu é sobre todos. E aquilo que ele viu e ouviu, isso testifica. Não é verdade? Porque nós testificamos daquilo que vemos e ouvimos. Nós só podemos ser testemunha daquilo que vemos e ouvimos, que presenciamos. Então aqui no versículo 32 está dizendo isso. Aquilo que ele viu e ouviu, essa testemunha, isso testifica. E ninguém aceita o seu testemunho. Aí eu estava pensando, mas por que isso? Por que ninguém aceita o seu testemunho? Se ele está testificando do que ele viu e do que ouviu. Mas veja que está dizendo aqui, no versículo 33. Aquele que aceitou o seu testemunho, esse confirmou que Deus é verdadeiro. Mas como assim? Veja, aquele que vem de cima é de cima. Vamos ler de novo. E fala das coisas de cima. Deixa eu olhar, que eu gosto de ler aqui na minha Bíblia. Aquele que vem da terra é da terra e fala da terra. Aquele que vem do céu é sobre todos. Então, vamos dizer, o Espírito Santo, Deus. Certo? E aquilo que ele vê e ouve, ele testifica. Mas ali diz que ninguém aceita esse testemunho daquilo que ele vê e ouve. Por quê? Porque essa testemunha que fala do que vê e ouve, que está dizendo que vem do céu, então ele fala das coisas do céu. Ele não vai ser aceito por essa maioria. Por que, Tiago, que não vai ser aceito? Porque a resposta está ali, porque são da terra. E falam das coisas da terra. Das coisas carnais, das coisas naturais. Até falam das coisas de Deus. Mas quando essa testemunha começa a falar somente das coisas de Deus, vamos dizer assim, de todas as coisas de Deus, de toda a palavra, esse testemunho não é aceito pela maioria. Porque a maioria é da terra. A maioria não nasceu de novo. Como diz a palavra, já que nasceste de novo, pensai nas coisas que são de cima e não nas coisas que são da terra. Isso mostra que a maioria não nasceu de novo.
não recebeu o Espírito Santo. Por isso não aceita esse testemunho que essa testemunha dá. Por quê? Porque essa testemunha de Deus, ela fala das coisas que são de cima. Ela fala das coisas do céu. E a maioria não aceita porque a maioria é da terra. Mas aquele que aceita esse testemunho, ele vai confirmar que Deus é verdadeiro, como diz no versículo 33. Confirma que Deus é verdadeiro. Por que ele confirma que Deus é verdadeiro? Porque ele está vendo que como Deus, ele conhece como Deus é, ele sabe como Deus é. E ele aceitou esse testemunho. Não, eu aceito esse testemunho que essa testemunha está dando, porque eu sei como Deus é. As pessoas que aceitam o testemunho dessa testemunha são as pessoas que conhecem Deus, que sabem que Deus faria e falaria dessa maneira, como a mulher do poço. Por que a mulher do poço reconheceu, aceitou Jesus? Vamos dizer assim, como nós falamos da outra vez, não aceitar como diz os denominacionais, aceita Jesus, aceita o batismo, aceita isso, aceita Jesus, irmão. Não, nós vimos que o aceitar é receber o Espírito Santo, é ganhar algo, é receber algo. Depois de receber, de aceitar, então você ganha algo, recebe algo, que é o Espírito Santo. Isso é a prova que você aceitou Jesus. E não aceitar de boca, simplesmente como uma aceitação. E aqui, né, o outro testemunho de João está falando disso. Que as pessoas não aceitam essas testemunhas que dão este testemunho, porque o testemunho que elas estão dando não condiz ou não é coerente com o testemunho que elas esperam. Está entendendo? Porque as pessoas que são nascidas de novo, as pessoas que são do céu, a maneira delas testemunhar é uma maneira bem peculiar, bem diferente, bem distinta. Como nós falamos sobre o som incerto, o som distinto. E por as pessoas não conhecer como é o testemunho do Espírito Santo, as pessoas que vão testemunhar desse jeito, para elas é uma falsa testemunha. Parece que estou enrolando aqui falando de falso, verdadeiro, testemunho e testemunha, mas vocês vão entender o que eu quero dizer. Então vocês já viram aqui. Então a testemunha de Deus, ela vai testificar do que ela está vendo e ouvindo. E ela está vendo e ouvindo as coisas de cima e não as coisas de baixo. Ela fala das coisas de cima, do céu. Então não é aceito pela maioria, porque a maioria é da terra e fala das coisas da terra. Não agrada a maioria falar dessas coisas do céu. Agora, agrada a maioria falar das coisas do céu aquilo que lhe interessa, aquilo que é conveniente, aquilo que é vantajoso. Mas quando se fala de hierarquia, disciplina, santidade, submissão, obediência, que tem que ter, que é o que tem no céu, aí isso fica de lado. Quando você entra nas doutrinas, aí fica de lado. Você está entendendo? Aí não aceita o testemunho destas testemunhas. Mas essa testemunha está trazendo um testemunho de cima. Vocês estão entendendo? Então, esse tipo de testemunho não é aceito, essa testemunha não é aceita. Então aqui, irmãos, o que eu fiz? Olhando meditando essa escritura, eu separei aqui 7 itens, que eu quero, deixa eu ver se está aqui com você, está aqui. Não. Que eu quero falar com vocês 7 itens de uma verdadeira testemunha. Qual é o testemunho, esses 7 itens que essa verdadeira testemunha tem, ou seja, de um verdadeiro testemunho. Amém? Então eu quero começar lendo com vocês no parágrafo 68 dessa mensagem, que diz o seguinte:
A mensagem, eu esqueci de botar aqui. De novo, esqueci. Deixa eu ver se eu acho aqui. Está aqui, irmãos, ó. Deixa eu ver. Pregado em, como eu já falei antes aqui, 21 não, 5/11 de 1961, traduzido pela Voz de Deus nos Estados Unidos. Testemunho de uma verdadeira testemunha. Agora sim. Agora, um testemunho. Antes, uma pessoa tem que ter uma experiência antes que elas possam testificar. Então, para uma pessoa testificar, ela ser uma testemunha, ela tem que ter uma experiência onde ela viu e ouviu. Ela presenciou algo e ela então testifica daquele algo. Se você fosse chamado no tribunal, você teria como dar um testemunho. Você tem que saber algo antes que você possa testificar. Então, aqui o Mombrand está falando no parágrafo 68. Você tem que ter uma experiência para poder testemunhar. E o nosso assunto aqui é o testemunho de uma verdadeira testemunha. Testemunha. A testemunha de Jesus Cristo. Então, irmãos, o que eu fiz aqui? Eu fiz isso. Vamos continuar aqui. No parágrafo 69. Uma testemunha é uma pessoa que viu algo que sabe que é a verdade. Ela não está baseada em conversas paralelas. Ela sabe que é a verdade. E são chamados para dar testemunho. E então, uma testemunha deve saber do que está falando. Não deve ser alguém me contou certa coisa e certa coisa. Ele próprio necessita ser a testemunha. Senão, ele está falando de outra pessoa que poderia ser uma testemunha na cena. Mas veja como o Branco está dizendo, ela mesma tem que ser a própria testemunha. Ela tem que passar pela experiência. Amém? Aqui, como a gente já leu no parágrafo 61, falando de João, falando do livro de Atos, apenas deixe o poder do alto vir, isto se encobrirá quando ele vier. Esperai até que sejais revestidos de poder. Ó Deus, por que as pessoas não podem ver isso? Não é se unir a uma igreja, é esperar pelo poder. Esperai até que sejais revestidos do poder do alto. Pois eu o enviarei. Ele é uma promessa de Deus. Eu o enviarei. Eu vou testificar. Ele, quando ele vier, ele testificará, pois ele não falará de si mesmo, porém ele falará de mim. Amém. Então, irmãos, eu coloquei aqui para a gente falar um pouco do testemunho dessa testemunha, da verdadeira testemunha. Que eu vou lendo essa mensagem extraída aqui. Tu não vai encontrar numerado, eu numerei para facilitar, tá bom? 7 coisas, 7 itens de uma verdadeira testemunha. Pelo que um profeta nos ensinou aqui. Aqueles que têm o Espírito Santo, aqueles que nasceram de novo. Que testemunho eles vão dar? Nesses 7 itens aqui. Então, a gente já sabe que a testemunha é o Espírito Santo. E o testemunho são as obras do Espírito Santo. E como o Espírito Santo é um espírito, precisa de um corpo, quando esse espírito se encarnar, então essas pessoas se tornam a testemunha viva de Jesus Cristo na Terra. Amém? Bom, o primeiro testemunho, o primeiro item que eu quero dividir com vocês aqui é que eu coloquei, a testemunha não falará de si mesma. Como a gente já leu aqui no parágrafo 161. Vamos voltar aqui. Veja o que diz aqui. Eu enviarei o Consolador, o Espírito Santo. Aqui Jesus falando, né? Veja o que o Branco diz no final aqui, ó.
Ele é uma pessoa, uma promessa de Deus. Eu o enviarei. Eu vou testificar. Ele, quando ele vier, ele testificará. Pois ele não falará de si mesmo, porém ele falará de mim. Amém. Como diz lá em João 14, João 15, eu não lembro agora. Deixa eu ler aqui se é João 14, João 15. Exatamente, João 16, no Evangelho de João 16, capítulo 16, versículo 13, que diz: Mas quando aquele Espírito de verdade vier, ele vos guiará em toda a verdade, porém não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Nós vamos falar disso mais tarde. Então, a primeira coisa que eu vejo, que eu anotei aqui, o Mombrana mostrando, é que a testemunha real e verdadeira, irmãos, a verdadeira testemunha, ela vai fazer esse primeiro, não vou dizer que por ordem, mas desses 7 itens, ela tem isso aqui. Ela não fala de si mesma. Ela não é convencida. Ela não se orgulha das suas obras. Ela fala da palavra. Ela fala do Espírito Santo. Ela fala da palavra. Ela dá testemunho da palavra. Ela não é ninguém. Ela não é nada. Mas o que está dentro dela é tudo. Então, o primeiro item que uma verdadeira testemunha dá, e que você pode olhar no mundo hoje aí, ministros, pastores, pregadores, irmãos, ele fala dele mesmo? Ele se vangloria das obras dele? Ou como diz o profeta, nos ensinou, que mais humilde ficamos, mais modestos, mais simples ficamos, mais nós diminuímos, quanto mais nós recebemos dele. Então a primeira característica, o primeiro item de uma verdadeira testemunha é ela, aquela que tem o Espírito Santo. Se você vê ela falando muito dela, se vangloriando muito dela, como diz Provérbios, deixa que os outros falem de ti e não pela tua própria boca, tu já sabe que isso aí é uma testemunha falsa. Porque a verdadeira testemunha, ela não fala dela mesma. Jesus disse, o Espírito Santo não vai falar dele, vai falar de mim, vai falar da palavra. O Espírito Santo não vai apontar eu, o Espírito, sou isso, sou aquilo, sou grande, faço isso. Ele vai apontar para a palavra, porque ele é a palavra, mas ele vai falar da palavra. Então, irmãos, se você vê pregadores, ministros, irmãos falando de si mesmo, tu já sabe que, não é uma verdadeira testemunha. Pode até falar um pouco, mas nós vimos aqui, ele não falará dele mesmo. Ele vai sempre apontar para a palavra. Sempre, sempre, sempre. O ofício de um verdadeiro profeta, como nós já estudamos aqui, é falar de Deus, falar da palavra, falar de Jesus sempre. Nunca vai falar dos seus feitos. Não vai se vangloriar das suas obras diante dos homens para ser reconhecido. Pelo contrário, a gente sabe muito bem quem é que faz isso, de que lado isso vem. Correto? Então, primeiro item. A pessoa que tem esse, você pode olhar, qualquer lugar que você vai, e a pessoa, aquela verdadeira testemunha, que tem o Espírito Santo, que nasceu de novo, ele dá esse testemunho, ele não fala dele mesmo. Amém? Então você pode ver isso nos púlpitos hoje. Tu consegue ver alguém não se vangloriando daquilo que ele fez, das suas obras? Se você puder ver isso, você consegue confirmar que ali está uma verdadeira testemunha. Amém? O segundo item. Como nós já vimos aqui. Deixa eu voltar aqui. No parágrafo, exatamente. Nós lemos adiantado, né? Eu pulei a ordem aqui. Falando desse primeiro item, não falará de si mesmo. Agora, um testemunho. Uma pessoa tem que ter uma experiência antes que ela possa testificar. Veja, o Brandt está dizendo que tem que ter uma experiência antes que possa testificar. Vamos lá. O segundo item de uma verdadeira testemunha. A testemunha falará, ela vai falar, para crer nas obras, para crer nos seus atos, nas suas atitudes, na sua conduta, se está de acordo com a palavra. Ou seja, a verdadeira testemunha,
ela vai apontar os seus atos. Ela vai mostrar, olha minhas atitudes. Como disse Jesus, se vocês não conseguem crer no que eu falo, creiam nas minhas obras, nas minhas práticas, na minha conduta, na minha maneira de ser, no meu jeito, como eu faço as coisas. Porque elas testificam de mim. Então a verdadeira testemunha, irmão, como eu anotei aqui, ela é um livro aberto. Ela vai apontar, olha para a minha vida. Veja se eu não estou me importando, se eu não estou me conduzindo, se eu não estou me comportando como a palavra de Deus diz. A verdadeira testemunha, irmão, ela é um livro aberto. Uma carta escrita e lida por todos, como diz o apóstolo Paulo. Ele não esconde seus defeitos. Ele mostra. Porque ele quer ser aberto e o mais transparente possível para que todos vejam e glorifiquem a Deus nas suas obras. Amém? Ele quer que as pessoas vejam Jesus Cristo nele. Então ele não esconde os seus defeitos, vamos dizer assim, as suas vergonhas, não é defeito, não é falha. E ele vai apontar para as suas obras. Segundo item, olha para a minha conduta, olha para a minha maneira de ser, olha meu jeito. Ele não é um hipócrita que fala uma coisa e diz outra e faz outra. Ela não é um hipócrita, ele é um verdadeiro, é um legítimo. Aquilo que ele fala, ele pratica. Ele vai apontar para as pessoas olhar o que ela faz para ver se o que ela fala é verdadeiro. Esse é o segundo item. Amém? Vamos ler aqui. A testemunha, ela fala para as pessoas crerem nas obras. Ela não esconde as coisas erradas, as vergonhas. Porque seus atos vergonhosos não condiz com o evangelho. Então está mostrando que não é uma testemunha. Não tem testemunho. Mas a verdadeira testemunha não. Ela diz, não, aqui, ó, minha vida é limpa. Minha vida é aberta para quem quiser ler. E vocês vejam se eu não sou uma verdadeira testemunha de Jesus Cristo. Aí as pessoas podem olhar para aquelas suas obras, podem olhar para as suas ações e ver. Isso é uma verdadeira testemunha, porque o testemunho dela é assim. A terceira característica. Opa. Essa aqui então, nossa. O terceiro item de uma verdadeira testemunha é: toda verdadeira testemunha aceita ser questionado. Toda verdadeira testemunha aceita ser questionada. Sempre. Por quê? Porque ela está convicta, ela tem certeza, ela não foge do diálogo, ela não foge da conversa, ela não foge do bate-papo. Não bate-boca. Bate-boca é descer a vala comum do bate-boca, é baixaria. Mas ela não foge da discussão. Ela não foge do argumento, se ele é construtivo. Ele aceita ser questionado, porque Jesus foi questionado e deu a resposta para todo mundo. Deus aceita ser questionado. Venha arguir-me, como ele disse. Venha, me questiona. Venha, vasculha na minha palavra. Se eu não sou, se eu não faço o que eu sou, se eu não sou quem eu digo que eu sou, se eu não cumpro o que eu disse. É isso que Deus quer. Que você avalie, que nós avaliamos para ver que Ele é Deus, para confirmar que Ele é Deus. Que é diferente o questionar de arrazoar, que as pessoas confundem. Mas questionar não, você não está entendendo, você quer saber das coisas, pergunta e Deus vai te esclarecer. Não é como diz a Bíblia, levanta tu que dorme e Cristo te esclarecerá. Deus te mostra. Deus quer que a gente argumente Ele, Senhor. Não arrazoar Ele, que é bem diferente. Mas questionar, Senhor, eu não estou entendendo, e as coisas, se é a tua palavra, e Ele vai mostrar que Ele é Deus pela palavra. Vocês estão entendendo? Então, terceiro item. A testemunha aceita ser questionada. Não é como alguns aqui que fogem. Não querem saber de não. Como tem uma doutrina que prego, que nem um irmão, meu Deus do céu. Deixa eu só ler uma coisa que eu estou seguindo meu roteiro aqui. Que nem ouvir, irmãos, eu ouvi. Já demais, irmãos. Eu ainda não ouvi de um pastor falar isso. Com essas palavras. Mas já ouvi algo semelhante e é nesse sentido mesmo. Eles querem que tu sente lá, que tu escute, que tu diga amém, que tu fique quieto, que tu cale a tua boquinha e tu não pergunte nada. Porque quem é tu para questionar o ungido de Deus? Aí irmãos já me falaram que o pastor dele já até falou isso aí uma vez.
tem que parar com esse costume de questionar os pastores. Tu tem que parar de questionar e saber. Tu tem que sentar e aceitar. E aceitar tudo que vem do púlpito, que é a verdade. Isso aí nem de longe é uma testemunha. O que nos ensinou o profeta? Ele mesmo falava, aquele anjo que visitava ele. Quantas vezes ele disse isso em muitas mensagens? Que o anjo que vinha visitar ele, se aquele anjo não falava o que estava escrito nisso aqui, eu não creria. O que ele nos ensinou? Conferir com a palavra. Mas o que o nicolaísmo hoje, em cima dos púlpitos, fala? Fica quieto, não fala nada, escuta o que eu estou dizendo. Como muitos pregadores que eu vi, eu tenho visto, alguns, você viu que eu já nem cito mais mensagem. Claro que eu não vou dizer que eu vou ficar lendo do começo do culto ao fim, mas pelo menos mostrar de onde tirou aquilo ali pro povo. Onde está escrito. Eles dizem não foge. Aí tu pode muito, porque eles dão margem para te questionar. Eles dão furo, eles dão margem para te saber. E quando acabar o culto, pode fazer uma lista, às vezes maior do que a bula de um biotônico, e chegar para ele e dizer, pastor, onde é que está isso aqui que o senhor falou, tal e tal e tal, onde é que está escrito? Eu quero saber, eu quero aprender. O senhor falou coisas e quer que eu engula. Está baseado em quê? Eles não aceitam ser questionados. Mas a verdadeira testemunha sabe onde ela está firmada, eles podem me questionar. Pode perguntar, como a gente já falou da próxima vez no assunto de transmissão passada, né? Pode perguntar. Por quê? Porque ela tem provas. Ela aceita ser questionada. Ela quer melhorar, e se ela está errada, ela quer melhorar. Porque ela tem o Espírito, isso mostra que ela tem o Espírito Santo. Ela sempre quer melhorar. Ela sabe que o questionamento dos outros, seja construtiva, essa crítica construtiva ou destrutiva, vai fazer o bem para ela. E ela sabe filtrar o que é certo e o que é errado. Ela não foge do campo de batalha. Isso é uma verdadeira testemunha, porque o Espírito Santo não é covarde. O Espírito Santo nunca fugiu. Ele foge do bate-boca, da ignorância, esse tipo de coisa. Porque Deus não discute, como diz o Romano, nem seus filhos discutem. Discussão no bate-boca. Mas quando se trata da palavra, irmãos, o Espírito Santo, ele gosta de ser questionado, para mostrar que ele é verdadeiro e que o resto é falso. Foi isso que nos ensinou o profeta. E essa testemunha, esses pregadores, esses ministros, que não gostam de ser questionados, de longe, são testemunha de Jesus Cristo. Nunca nasceram de novo. Nunca receberam o Espírito Santo. Então tu já está percebendo. Eles não são verdadeiras testemunhas, são falsas. Porque um dos itens é isso aqui, ser questionado. Aceita ser questionado. Quando você encontrar alguém, pregador, que não gosta de ser questionado, abre teu olho e tu já sabe. Tá fora. Deus te abençoe, irmão. Deus te abençoe, pastor. Vai com Deus. Para mim, tchau. Tá entendendo como é que é as coisas? Outro item aqui. 4 itens. A testemunha apresenta provas. Isso aqui é muito bom. Eu gosto disso. 4º item. Depois, por que ela aceita ser questionada? Uma coisa vai levando a outra. Porque a verdadeira testemunha, irmãos, ela está tão firmada, tão convicta nas convicções dela, que ela apresenta fatos. Evidência do que viu e ouviu. Ela apresenta fatos, ela apresenta evidência, ela apresenta prova. Quando os pregadores pregam, eles apresentam aqui, ó. Tô tirando daqui, ó. Tá aqui na mensagem, aqui, ó, tá no parágrafo tal e tal e tal e tal. Irmão, vamos sentar. Se eu tô vendo uma visão errada, vamos sentar junto e aprender. Mas ele não foge do assunto. O Espírito Santo apresenta prova, tá na palavra. Por isso que o Espírito Santo não fala dele mesmo, aponta pra palavra, tá aqui, ó, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, tá aqui, ó. Que nem eu vi pastores hoje falando. Meu Deus do céu. É uma vergonha, irmãos. É uma vergonha onde chegou. Uns dizendo ainda, fala abertamente, ainda querem questionar. E ainda dizem, com ar de deboche deles, eles falam que os outros que questionam dizem, ó, tá aqui na palavra, pastor. E eles e meio que um ar de deboche. Mas não, nós vamos tirar da onde? Nós vamos tirar questionamento da onde? Se não for da Bíblia da mensagem. Vamos tirar o quê? De um livro de filosofia? De um livro de quê? De feitiçaria? De um livro de autoajuda, como eu digo, esses pastor e ministro coach? De autoajuda? De pastores e pregadores motivacionais? Tu quer que eu tire da onde? Eu me lembro quando uma das primeiras coisas que a gente aprende, irmãos, quando faz trabalhos científicos, quem fez sabe disso, quem fez curso superior, nível técnico aí, quando vai redigir, vai fazer um trabalho de conclusão, algum trabalho científico,
Você apresenta a parte lá, bibliografias. Fontes extraídas, de onde tu te baseou, todas as fontes que tu consultou, seja livro, DVD, CD, pergaminho, não importa aonde tu... Frases de alguém, você bota ali a frase da pessoa, o autor tal e tal, aonde tu tá te baseando a tua tese, aonde tu tá baseando teus argumentos, aonde tu baseou o teu entendimento. E nós estamos baseados aqui, ó. Na Bíblia, na mensagem, a gente mostra parágrafo, argumenta, fala pro povo, mostra que tá ali. Para mostrar que é verdade, onde foi as fontes verdadeiras. Mas hoje a maioria sobe no púlpito e tu não sabe nem de onde vem, nem de onde vai, nem para onde vem. Começa a falar. Como eu disse, não precisa, não é ler tudo, mas pelo menos tem uma base. Dizer, ó, gente, nós estamos estudando a mensagem tal e tal e tal. O seu povo, a Bíblia tal e tal e tal. E vai falando, e vai falando, e vai falando. Aí, como eu disse, tu pode perguntar e dizer, onde é que está escrito isso? Onde é que está? Aí não quer ser questionado, porque eles não têm resposta. Eles não têm. Mas a verdadeira testemunha tem fatos, tem argumentos, tem prova. Ela é convincente, ela sabe onde ela está firmada. Ela não se baseia em relatos de outro, ela se baseia na sua própria experiência. Isso é uma verdadeira testemunha. Vamos continuar lendo aqui. Vamos ler Pedro. Por quê? Vamos para a Bíblia agora. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15 e título 1 ao 9. Vamos lá. Deixa eu ver se eu tá aqui. Aqui, achei. 1 Pedro 3,15. Olha o que diz a palavra. Mas também, se padecerdes por amor da justiça, sois bem-aventurados, e não temais com medo deles, nem vos turbeis, antes santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, e estáis sempre preparados para responder com mansidão. Como, irmão Tiago? Como, irmão Pedro? Estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Como é que é? Sempre preparados para responder. Mas tem pastor que, ó... Deixa eu contar uma coisa aqui. Que nem o irmão que me contou. Não vou dar o nome dele, nem dizer de onde ele é. Que eles tinham certos assuntos para tratar. E é o que a gente vê hoje, irmão. Pastores medrosos, pastores covardes, que não querem encarar seu povo, com medo, não com medo de botar no canto, encantonar, pressionar. Isso aí é vergonhoso. Mas explanar a dúvida do povo, abertamente para o povo na sua igreja, que é o lugar mais propício. Fazer um curso de perguntas e respostas, saber o que ele crê. Chegar para o teu pastor, para o teu pregador, ele está muito tempo pregando e falando, o povo chegar assim, pastor, o que o senhor crê? O senhor crê nisso, 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 nisso? O que ele vai dizer? Uma pergunta simples, clara e objetiva. Clara, que nem água da pedra. O que o senhor crê? O senhor crê nisso? Mostra para nós, queremos certeza. O que o senhor crê aqui? É isso que nós queremos saber. O que diz ali Pedro? Estais sempre preparado para responder. Ah, lembrei. Eu não posso fugir aqui. Aí diz um irmão que eles foram, já tinham avisado esse pastor sobre tratar de certos assuntos. Vou falar abertamente, falar sobre dízimo. Eles já não estavam gostando da maneira dele proceder e queriam saber o que ele pensa, o que ele pensava. E esse pastor é um pastor muito assíduo de um grande grupo de pastores aí da mensagem, o que é comum, né, normal. Fugiu umas 2, 3 vezes. Aí os irmãos chegou ao ponto, um dia eles acabar o culto, eles, não, vai ser hoje, nós temos que saber que o pastor tem que tratar desse assunto, queremos saber do que ele fala. Eles fechar a porta lá e dizer, não, irmãos, hoje nós vamos tratar aqui. E o pastor dele, o que faz? Enrola e vai para o escritório e sai da igreja pelo escritório. Não tem coragem de encarar o povo que ele diz que está servindo e que ele diz que é um líder, que ele diz que é uma testemunha, que tem o testemunho de Jesus Cristo. Vergonha. E estão em cima do púlpito. Não querem ser questionado, não querem ser cobrado, porque não tem argumento, porque não sabem nada. Só sabe que tem que pregar daquele jeito, que aprenderam no seminário, que aprenderam com o sindicato, que aprenderam com o concílio, que aprenderam as tradições. É isso que eles sabem reproduzir. Por que creem assim? Porque creem assim. Não sabem nem por que creem assim.
Só sabe que tem que crer e tem que falar e reproduzir. O sistema tem que continuar, a bola tem que continuar. Medrosos, covardes, foge do assunto. Já viu uma coisa dessa? Alguém que era para saber. O que diz ali que nós estávamos lendo? Sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Versículo 16. Tendo uma boa consciência para que naquilo que falam mal de vós, como de malfeitores, fiquem confundidos os que blasfemam de vosso bom procedimento em Cristo. Então, sempre apto, preparados para responder com mansidão e temor qualquer que pedir a razão. E assim, fiquem confundidos. Mas estão preparados para responder com mansidão e com temor? Não. Não estão. Vamos ler agora Tito aqui. Tito, versículo 1 ao 9. Falando dos bispos aqui, né? Mais pregadores e ministros, toda essa parte assim, né? Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso. Como é que é, Paulo, falando para Tito? Retém conforme a doutrina, retém de firme e fiel a palavra. Retém, fica com ela firme, fiel à palavra, conforme a doutrina, para que seja poderoso. Para eu ser poderoso, o que eu tenho que fazer? Reter firme e fiel a palavra, conforme a doutrina. Tanto para admoestar com a sã doutrina, como para... Opa, acho que eu esqueci. Vamos ver aqui. Então eu vou ler aqui que eu acho que faltou um detalhe aqui. Vocês me perdoem. Deixa eu ler aqui, que era para ter colocado aqui e não coloquei. Deixa eu ver aqui. Só um pouquinho. Opa. É, exatamente, não saiu, vocês me... Vamos voltar aqui. Eu vou ler aqui Tito 9, que diz o seguinte. Retendo firme a fiel palavra, que é conforme a doutrina, para que seja poderoso tanto para admoestar com a sã doutrina, como para convencer os contradizentes. Para ser poderoso, reter fiel e firme a palavra, tanto, que diz ali, ó, tanto para admoestar, como para convencer os contradizentes. Como é que faz para convencer os contradizentes? Se não tem argumentos firmes e sólidos, firmados na palavra. Por isso que é esse engano todo. O argumento de muitos é mais fraco, como diz o meu irmão Carlinhos lá, do que mais fraco que choque de lanterna. Não tem força nenhuma. Como diz o irmão Brana, aquelas frango que morreu de frio, a sombra do frango que morreu de frio, de fome da sopa lá, não é? Mais ou menos isso. E é fraco demais, irmão. Aí pega um argumentozinho, um parágrafozinho só. Não, é isso aqui, pronto. A verdadeira testemunha tem argumentos, tem sólidos argumentos, tem evidência, tem prova na palavra, firmado no entendimento por A mais B. Isso é a característica de uma verdadeira testemunha. Vamos olhar o Twitter aqui. Quinto item de uma verdadeira testemunha. A testemunha vos trará de volta a ele. A ele quem? A Jesus Cristo. A verdadeira testemunha sempre vai levar o povo para Cristo. Se o povo andou fora, ele traz de volta para Cristo. Sempre trará de volta a ele, trazendo à memória o que já foi dito e coisas que hão de ser. A verdadeira testemunha vai dar esse testemunho. Sempre vai levar as pessoas a Cristo. A palavra.
sempre vai levar as pessoas à palavra. E vai falar das coisas passadas e vai falar das coisas futuras, porque é o Espírito Santo. Vai falar de doutrinas, vai falar de rudimento, não vai tirar fora a sã doutrina como muitos estão tirando. Se você vê alguém aí pregando e não quer mais a sã doutrina, tu já sabe que ela é uma falsa. Porque uma das características da verdadeira testemunha você encontra aqui, foi como a Bruna disse, ele vos trará a memória que já foi dito. O que já foi dito? Rudimentos, santidade. Já foi dito, vamos deixar fora. Não. O apóstolo Paulo disse, deixando isso, prosseguimos, mas não jogar fora. Como ele falou para Timóteo lá, pregues a tempo e fora de tempo, prega essa doutrina, que vai chegar o tempo, e hoje, 2022, eles não querem essa doutrina. Por que eles não querem essa doutrina? Porque está tudo corrompido, tudo comido dentro das igrejas. Eles não conseguem segurar mais essa doutrina, então eles têm que ir para o outro extremo, não ficar no equilíbrio. Eles têm que ir lá para o outro extremo, o extremo dos mistérios, das revelação. Mas a maior revelação, que é uma mudança de vida, como diz Cristo em vós, a esperança da glória, eles não têm. Eles não têm. Então, o testemunho de uma verdadeira testemunha, este quinto item, sempre vai trazer as pessoas para Cristo. Vai falar da palavra, vai apontar na palavra, vai ter evidências, prova na palavra. E vai falar tantas coisas básicas quanto as coisas lá de cima. Vai ficar sempre assim, ó. Sempre. Como eu falo, as duas asas, a asa dos rudimentos, a asa das doutrinas, a asa das revelações, a asa dos mistérios, do segredo. E aí o povo, ó, o pássaro vai embora. Agora tem aqueles que só querem rudimento, que só querem doutrina, não querem palavra, ignoram, difamam a abertura da palavra. E tem aqueles que só querem o chamado, a abertura da palavra, sétimo selo, taxaram, nós somos da abertura da palavra. E não tem nenhuma doutrina dentro deles lá mais, naquela igreja lá. Falsa. A verdadeira testemunha, o quinto item aqui, ela vai apontar para Cristo e vai falar das coisas passadas e falar coisas que, eventos modernos. Item de uma verdadeira testemunha. Vamos ver outro item aqui. Essa aqui é muito boa. Opa, eu acho que tem uma coisa que eu esqueci aqui. Vamos ler o parágrafo 62 antes que eu esqueça aqui. Tá junto no quinto item. Olha o que diz o irmão Brando aqui nessa mensagem aqui. Observe o que ele fará, falando dessa testemunha, que é o Espírito Santo. Então essa pessoa que tiver o Espírito Santo vai falar isso. Ele trará estas coisas que eu tenho vos ensinado. Não alguma coisa de seminário, o quê? Ele trará estas coisas que eu vos tenho ensinado. Que coisas que tem ensinado, irmão Brando? Ele vai trazer isso aqui, ó. Tudo. Tudo. Quem? A testemunha verdadeira fará essas coisas que eu já vos tenho ensinado. Não algum seminário. Para a vossa lembrança, para ela, que elas são palavras de Deus. Vós esqueceis das vossas experiências de seminário. Vos receberei estas coisas, as palavras que eu vos tenho ensinado. Ele trará aquelas coisas à lembrança. E ele fará mais uma coisa, ele vos mostrará coisas que hão de vir. Esta é a verdadeira testemunha. Amém. Esta é a verdadeira de Deus. Ele trará o evangelho de volta a vós. Que evangelho? Todo! Este Espírito Santo, ainda que isto seja renunciado por cerca de 2000 anos, talvez espezinhe isto debaixo de seus pés, na teologia feita pelo homem. Porém, quando ele vier, ele vos trará de volta a ele. Não somente isto, porém ele lhe dirá coisas que hão de acontecer, eventos modernos, coisas que hão de ser, coisas futuras. Ele falará para vocês com lábios estranhos e em outras línguas. Todas essas coisas ele fará. Tudo o que Deus tem prometido, ele o fará. Eu vou enviar a promessa de meu Pai. Então vocês viram o que a verdadeira testemunha vai fazer? Vai trazer de volta para ele, vai falar todo o evangelho, vai falar tudo o que aprenderam pela mensagem, trazendo para nós. Tudo que está escrito na Bíblia, não importa se gostou, se não gostou, está ali. Sinal de uma verdadeira testemunha. Mas a falsa testemunha, o que ela vai fazer? Vai pegar certa página, vai tirar fora. Não vai deixar nem que vocês vejam, nem que existe aquela mensagem. Porque compromete ele. Porque ele não é uma testemunha. Ele nunca nasceu de novo. Ele não tem o Espírito Santo. Se ele nega isso aqui, ó, ele nunca conheceu o profeta.
Se ele nega o que está escrito aqui, dizer, não, isso era do Velho Testamento. Simples, pastor, arranca as páginas fora e joga fora. Não serve para ti mesmo. Nunca serviu. Tu acha que Deus muda? Mas a verdadeira testemunha não. O Mombrana mostra. Toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Traz de volta. Cada vez que alguém sai fora, ele volta para a Bíblia. Isso eu hoje entrando na igreja. Traz de volta para a Bíblia. Mas lá sobre casamento e tal. Traz de volta para a Bíblia. Mas sobre as vaidades e tal que estão acontecendo. Traz de volta para a Bíblia. Mas a maneira de dizimar e de ofertar e tal. Traz de volta para a Bíblia. Mas a maneira de administrar e tudo mais. Traz de volta para a Bíblia. Mas a maneira de conduzir os casais, conduzir as crianças. Traz de volta para a Bíblia. Tudo para a Bíblia e para a mensagem. Testemunho de uma verdadeira testemunha. Cabe a vocês olhar e ver esses itens, se isso está nos pregadores, nos ministros de hoje ou não. Vamos voltar aqui. Sexto item. A testemunha recusará matar um homem. Eu botei entre espaço ali, um cristão espiritual, né, no nível espiritual. Não difamará ninguém, mas será a oposição talvez da maioria para salvar a minoria. Ou seja, a verdadeira testemunha recusará matar um homem. Ela não vai matar um homem, espiritualmente falando. Ela não difama ninguém, ela não joga sombra em ninguém. Ela não faz isso, ela não mata. E como nos ensinou o irmão Brana, tu não precisa matar fisicamente o homem, basta matar sua influência. Joga sombra, mata o caráter dele. Deixa eu ler aqui. Aí você mata o homem. Mas uma verdadeira testemunha não faz isso. Porque irmão não persegue irmão. Cristão não persegue cristão. Cristão não persegue cristão. Então quem mata seu irmão e persegue seu irmão? Não é uma verdadeira testemunha. Não é o caráter de um cristão. Ele não tem o Espírito Santo. É porque um disse isso, porque disse aquilo outro, porque aquele, né, o ministério disse que disse. Mas voltamos agora com as evidências. Tu viu? Tem que ser uma experiência. Tu viu, tu ouviu. Como dizem de tal irmão, e falam de tal irmão, como estão falando hoje. O irmão é um rebelde. O irmão lá saiu do pastor, está fazendo uma rebelião. Mas ninguém para questionar e perguntar assim, irmão, peraí. Tu viu isso e ouviu isso? Aí tu pergunta para um, pergunta para o outro. Não, porque o irmão lá tá fazendo rebelião nas costas do outro, tava querendo tirar o pastor, tá fazendo uma votação para tirar todo mundo pastor, e o outro lá quer ser pastor no lugar dele. E o irmão tá fazendo assim nas costas do ministro. Aí tu vai e pergunta pro irmão, por acaso, ele fez isso contigo? Não, mas ele fez isso aí lá em São Paulo. Aí tu vai até São Paulo e pergunta, irmão, houve uma coisa que aconteceu e tal, e tal, e tal aí em São Paulo, o irmão tá fazendo isso? Aí os não, eu não vi fazendo, mas ele tá fazendo lá em Curitiba. Aí tu vai até Curitiba e pergunta, irmão, o irmão tal tá fazendo isso, essas coisas aí em Curitiba. Não, irmão, ele não tá fazendo aqui, mas tá fazendo lá no Rio Grande do Sul. Aí tu vai até o Rio Grande do Sul e pergunta, irmão, se é aqueles que perguntam, se interessa em saber. Tu pergunta no Rio Grande do Sul para tal irmão, o irmão tal tá fazendo isso, essas coisas que estão falando aí. Tu diz, não, eu não vi, não ouvi, eu não, mas ele tá fazendo aí pra cima. Aí fica aquela bola, um joga pro outro assim, ó. Joga pro outro. Mas ninguém sabe, não aparece nenhumazinha da Silva, como a gente fala, que possa dizer, eu vi e ouvi, ele foi na minha casa, ele pegou meu telefone, ele veio aqui e fez isso. Não aparece nenhuma. E todo mundo acredita, todo mundo fica aquela coisa. Aí um joga pro outro. Se um vai perguntar, é o desafio que eu faço, pergunta de tal pastor, de tal irmão que estão falando, vocês sabem quem está ouvindo as coisas, pergunta. Você vai ver que não tem. Não tem. Às vezes é o contrário, às vezes tem muita. Mas às vezes não tem. Aí fica aquela, não, mas ele está fazendo aí. Aí tu vai até aquele lugar lá, não, mas ele tá, o irmão tá aqui, ele não está fazendo não, mas ele está fazendo aí porque a gente está sabendo. Aí tu pergunta lá, o outro, não, mas aqui ele não fez não ainda, mas ele fez ali. É desse jeito. Falsa testemunha. Ele viu e ouviu, presenciou? Não. Não viu porque não existe. Não existe. Se puder ter, nós vamos falar das falsas testemunhas também. Vamos seguir aqui. Então, o que diz o irmão Brana aqui?
Não, eu não guardei aqui. O que o Mombrana fala nessa mensagem aqui, né, sobre matar seu irmão, matar a influência. Não joga sombra, não difama. Porque se ele tem o Espírito Santo, ele sabe o que é correto, o que é verdade, sabeis se conduzir certo. Vós tende a unção do santo, sabei tudo. Ele sabe filtrar. Ele não vai matar o outro, porque se ele sabe que o outro tem o Espírito Santo, o Espírito Santo não mata o Espírito Santo. Então quem que mata? Quem persegue? Quem difama? Vamos lá. 7º item. A testemunha não faz competição com ninguém para tentar ser superior, como diz o profeta. Uma verdadeira testemunha não faz competição com ninguém para ser superior ao outro. Vou repetir. A verdadeira testemunha não faz competição com ninguém para tentar ser superior ao outro. Ele não tenta ser melhor do que o outro. Quem faz isso eram os filhos de Zebedeu, que não tinham o Espírito Santo. Um quer ser melhor que o outro, quer sentar na cadeira. Um quer fazer mais, quer fazer melhor para se mostrar. O que a gente está vendo hoje aí? Mombrana repete de novo nessa mensagem aqui. Um construindo maior igreja, mais isso, mais aquilo outro, para se mostrar do que o outro dizer, eu estou fazendo melhor, eu sou melhor do que tu, é isso, é aquilo outro. É desse jeito. Mas a testemunha verdadeira não faz isso. Não faz isso. Porque ela sabe que ela não é nada. Quando eu estava escutando o pastor dizer o que é o melhor, não, é fazer o melhor para colocar na mídia, fazer aquela propaganda, aquela coisa vergonhosa, todo aquele marketing, para dizer que nós temos isso, temos aquilo outro, gastando... Mãe, onde é que chega? A gente continua vendo. Momento de crise. Claro que o povo às vezes quer, mas às vezes é o pastor, porque é o pastor que decide tudo, né? Tudo é o pastor, é o pastor, é o pastor. Quebrando a ordem da igreja do começo ao fim. Construindo grandes prédios, grandes lugares, que nem a gente viu. Então você percebe que a mente não é a mente normal. Não é uma mente normal. Quando teve as quarentenas e fecharam tudo, que já é outro assunto também. Ninguém ia na igreja, mas estava lá o pastor fazendo obra. Para quê? Para as paredes, para os mosquitos, para o vento. Investe dinheiro em milhões, como diz o Mombrana, milhões e gasto. Gastar no evangelho? Ajudar os irmãos a ir para a igreja? E outras coisas mais? Não tem. Nunca tem. Nunca tem verba. Mas, para fazer o prédio sozinho, para mostrar, porque ele quer fazer um prédio melhor, porque o outro da outra cidade fez também, e ele quer mostrar que ele pode, que a igreja dele é maior e melhor que a outra, e a igreja lá vazia. Às vezes mostrava aqui, nós vamos abrir, eles falando, nós vamos mostrar aqui, nós vamos abrir, nós vamos fazer isso. Aí mostrava aquela câmera, meia dúzia de gato pingado. Aí tu começa a perceber o que está na cabeça desse pastor. O que ele tem? É uma verdadeira testemunha? Não é. Para fazer uma competição com o outro. Aí um troca o instrumento musical, o outro pastor troca também. Um pinta a parede de uma cor, o outro vai lá e pinta às vezes igual também. Um reforma o telhado, o outro pastor vai e reforma também. O pastor troca de carro de 600 mil, o outro troca de 700 mil para mostrar que é melhor também. Um tem 2 carros, o outro quer ter 3 carros. Isso aí é testemunha. Uma corrida de rato, como diz o Mombrana, em várias mensagens, uma corrida de rato. E o povo vai no mesmo embalo, vai nos trilhos também. Para competir melhor que o outro. Ainda bota na internet, nós temos isso, temos aquilo outro. Aí eu pergunto, vocês têm o Espírito Santo? Para se glorificar? Para se gloriar? Para se vangloriar? Vocês têm? Vocês nasceram de novo? É isso que eu quero saber. Vocês têm o doador da vida aí? Não tem. Se tivesse, não faria isso. Simplesmente é isso. Não tem. Ah, mas eu tenho. Não tem. Olhando por essas características que nós vimos agora aqui, essas 7 características, pode dizer que é uma verdadeira testemunha? Esse é o testemunho de uma verdadeira testemunha. Esses 7 itens. E muitos outros, né? Podemos citar aqui Marcos 16, que eu não quis o oitavo item, eu estava lendo hoje, isso não vou botar porque é tão conhecido, né? Que a verdadeira testemunha tem Marcos 16, porque tu pode ter Marcos 16 e não nascer de novo. Mas a verdadeira testemunha tem Marcos 16 na vida dela, a verdadeira igreja, como diz o profeta. Aí eu pergunto, a verdadeira testemunha, que tem o Espírito Santo, que é a verdadeira testemunha encarnada nela, então ela dá esse testemunho, ela não persegue ninguém, ela não faz nada disso. Ela não é melhor que ninguém, ela não compete com ninguém. Que ela sabe a posição dela, ela sabe que ela sabe que ela não é nada. O verdadeiro comunismo, né, como quer fazer o comunismo, aquela miséria, tudo igual, não.
Igual no livro lá de Josué, quando eles entraram na terra, todo mundo as tribos estavam igual, uma dependia da outra, não tinha governo sobre elas. E o Espírito de Deus pairava sobre as tribos, todo mundo tinha tudo em comum, saúde, educação, alimentação e segurança. O povo desandou, virou o que virou. Na dispensação gentia, Jesus veio, o Espírito Santo caiu, começou o livro de Atos. Eles tinham tudo em comum. Ninguém era melhor que ninguém. Ninguém dizia que era seu, ninguém dizia que nada era do outro. O verdadeiro comunismo ali, ó. Espírito de Deus. Tudo em comum. Isso que significa comunismo. Comum. Não essa política, essa filosofia que nós temos aí, que não presta. Que é a repartição da miséria igual em todo mundo. E os líderes aqui em cima. E o povo aqui embaixo. Que é o que a gente vê dentro das mensagens. Dentro das igrejas da mensagem. Não adianta dizer que não é, porque é o que a gente vê. Espírito ditador, né? Passa por cima da mensagem, passa por cima da palavra. Mas como é que era o livro de Atos lá? Tudo igual, né? Ninguém era melhor que ninguém. E isso é quem tem o Espírito Santo. E ainda quer, se ele vê o irmão lá embaixo, ele quer levantar o irmão para estar no mesmo nível dele. Ele não tenta fazer o irmão descer para ele ficar em cima. Mas eu vou terminar com isso aqui, que o irmão Brana falou, que eu li lá no começo, que está no parágrafo 2 dessa mensagem aqui, o testemunho de uma verdadeira testemunha. Eu estou tão feliz de saber hoje que nós estamos tendo companheirismo nesta graça pelo mundo. Com as pessoas em todo lugar, saber que Deus tem seus filhos em todo lugar. Talvez algumas vezes nós não vemos exatamente isto, justamente no outro, como nós veríamos ou deveríamos vir. Porém, normalmente, quando é em tempo de angústia, é aí que verdadeiramente se mostra quem é quem. Quem é. Então, esses 7 itens que eu falei aqui, irmãos. Esses 7 itens aqui, eu termino isso aqui. Você pode ver e olhar. Esses são testemunho de uma verdadeira testemunha. Tem que ter isso aqui. Reflitam e meditem. Talvez você não está vendo hoje, como diz o irmão Brana, mas no tempo de angústia e de aflição, você vai ver quem é quem. Quem é a verdadeira testemunha. Mas hoje, onde é que elas estão? Bom, irmãos, deixa eu ver se não tem mais nada aqui. Exatamente. Eu termino aqui fazendo essa reflexão com vocês e eu me despeço fazendo essa oração. Vamos orar? Querido Deus e Pai celestial, Senhor Jesus, obrigado, Deus, por tudo, por essa palavra. Sei que foi curta, Senhor, mas obrigado por ter terminado num tempo bom, que possa ser positivo e construtivo, Senhor, sobre esses itens que o Senhor tocou no meu coração de uma verdadeira testemunha, que possa cair no coração correto, Pai, e que todos que estão ouvindo possam ser verdadeiras testemunhas e produzir essas obras, Pai. No nome de Jesus Cristo eu peço. Guarde cada um, proteja cada um no nome de Jesus Cristo. No teu precioso nome, Pai, eu te peço, no bendito sagrado nome de Jesus Cristo. Amém, Deus. Então, irmãos, fiquem com Deus. Deus abençoe a todos. Que todos tenham uma ótima semana. No bendito nome de Jesus Cristo. Vão em paz. Amém.